Olá, eu sou o Rafael Quaresma, este aqui é o canal do Quaresma. Você já fez a sua inscrição aqui? Já ativou a notificação para você ser avisado quando tiver vídeo novo aqui para você? Hoje eu quero tratar contigo do surgimento do direito do consumidor. Como surgiu o direito do consumidor? E a gente já vai quebrar aqui um mito, né? Uma lenda urbana que a gente tem quando fala em direito do consumidor, que é imaginar que o direito do consumidor surgiu apenas com o Código de Defesa do Consumidor ou a partir do Código de Defesa do Consumidor. A gente precisa aqui pontuar que o surgimento se deu, né, e a semente ali foi plantada na Constituição Federal de 1988. Mas antes disso, eu quero dizer a você que antes mesmo da Constituição de 1988, nós já tínhamos o direito do consumidor presentes nas relações sociais, presentes nas relações jurídicas. A única coisa é que não existia uma lei própria, não era um ramo autônomo do direito. Né? O direito do consumidor ficava englobado dentro do direito civil, se trabalhava nas muitas relações civis, algumas delas que eram típicas relações de consumo. Ou seja, nós já tínhamos o direito do consumidor presente em nossa sociedade há muito tempo atrás. Mas ele começou a ganhar corpo, começou a ganhar vida própria a partir da Constituição Federal de 1988. Olha lá o artigo 5º, inciso 32, que fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então inseriu como um direito fundamental, como uma garantia individual a cada um de nós, o direito do consumidor. E não apenas o artigo 5º, inciso 32, merece ser lembrado, mas também o artigo 170, inciso 5, que trata, o 170, dos princípios que norteiam a ordem econômica e, dentre eles, um balizador, um limitador desse artigo 170, ou dos princípios que norteiam a ordem econômica, é justamente a defesa do consumidor. Dito de outro modo a você, alguma coisa mais ou menos assim: olha, o mercado de consumo está aí, à disposição, para ser explorado, o lucro faz parte do negócio. Todos sabem, nós sabemos que os empresários, que os investidores aqui almejam lucro e não há problema nenhum nisso, desde que se respeite estes princípios, estes limitadores, dentre eles a defesa do consumidor no que nos interessa aqui. Claro que tem proteção ao meio ambiente, ao trabalhador, mas aqui a gente fala em relação ao consumidor. Então eu já te dei aqui dois artigos, o artigo 5º, inciso 32, e o artigo 170, inciso 5, ambos da Constituição Federal de 88. Agora, a gente não parou por aí. A Constituição, lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, lá no artigo 48 falava o seguinte: olha, aquilo que eu disse no inciso 32 do artigo 5º precisa ser concretizado, transformado em realidade no prazo de 120 dias. Ou seja, aquela proteção ao consumidor que viria da lei precisaria ser elaborada em 120 dias. Isso foi cumprido? Isso foi observado? Não, não foi. Afinal de contas, a Constituição é de 5 de outubro de 1988 e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é de 11 de setembro de 1990. Mesmo que você não seja bom de matemática como eu, dá para perceber que mais de 120 dias se passaram entre um e outro. Agora, a espera, penso, valeu a pena. Não é? Por quê? Porque a lei que foi feita, sem dúvida, era uma lei à frente do seu tempo. Nomeou-se uma comissão de notáveis, uma comissão de juristas, que se encarregou, esta comissão, de elaborar o anteprojeto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E, portanto, fizeram uma lei ou um anteprojeto muito aprimorado, que pouco foi mexido pelos legisladores, deputados e senadores. Pouco alteraram o código e, portanto, veio uma lei que serviu inclusive de modelo e inspiração para os nossos vizinhos da América do Sul e para outros países, inclusive.
Tudo isso rompendo com o que nós tínhamos no sistema anterior. Só para te dar um exemplo aqui e finalizar essa primeira fala com você, até então, no Código Civil de 1916, aquele que englobava as relações civis como um todo e, portanto, as relações de consumo, nós tínhamos o princípio da autonomia da vontade. Agora, o princípio da autonomia da vontade pressupõe que há uma igualdade de forças, de interesses entre os contraentes, aqui na nossa praia, entre fornecedor e consumidor. Mas isso era verdade ou era uma ilusão? Sem dúvida que era uma ilusão, sobretudo com as grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, nós tivemos ali uma supremacia do fornecedor. É bem verdade, começou lá atrás com a Revolução Industrial, em 1822, na Inglaterra, mas depois se acentuou a partir da segunda metade do século passado. E, portanto, se o fornecedor já era mais forte, ele ficou ainda mais forte. Quando a gente diz que ele ficou mais forte, significa dizer que ele passou a ditar estas regras, a dar as diretrizes de como funciona o jogo. Por isso, a importância do Estado intervir não como parte, afinal de contas, numa demanda envolvendo um consumidor e um fornecedor, aonde está o Estado? Mas o papel do Estado de intervir aqui era para elaborar uma lei protetiva. Por isso que o Código se chama de proteção e defesa do consumidor, porque reconhece essa discrepância ou essa desigualdade entre consumidor e fornecedor. A partir daí, o direito do consumidor começa a ganhar corpo, começa a ganhar força. Para fechar, e aí para fechar mesmo, fica aqui como exemplo uma tentativa sua com o gerente do seu banco para negociar cláusulas do contrato. Imagina que você quer um empréstimo, quer um cartão de crédito ou vai contratar um seguro e tente negociar alguma cláusula. Há essa possibilidade? Ou ele vai te dizer que o contrato está pronto e acabado, como de adesão que é, e se você topar, aceita o contrato naqueles termos, se você não quiser, dá licença, sai da frente, que tem outro consumidor que vai querer. Essa é a realidade e por isso o surgimento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e do nosso direito do consumidor, ok? Então fica aqui uma breve e rápida explanação a você do surgimento do direito do consumidor para que a gente possa agora trabalhar outros temas envolvendo este assunto, envolvendo aqui os consumidores. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.